Olá, turma, bem-vindos aí à unidade 5 da disciplina Psicofarmacologia e vamos ver hoje os medicamentos ansiolíticos, tá? Esses medicamentos chamados ansiolíticos, eles têm propriedade de atuar sobre ansiedade e tensão. Essas drogas antes, né, eram chamadas de tranquilizantes. Por quê? Porque atuam no sintoma de inquietude, né, de agitação, e aí traz para buscar acalmar essa pessoa, né, que está sob estresse, tenso e ansioso. E aí, às vezes, gente, nós precisamos nos atentar muito sobre os sintomas e sinais de ansiedade, tá? Então, aquela pessoa que fala, né, que é difícil até de interromper, esse é um sinal de ansiedade. Muitas vezes a pessoa não vai trazer sintomas físicos, tem essa dificuldade de perceber, né? Porque a ansiedade fala muito com este lugar. Fisiologicamente, esse organismo está tomado de adrenalina, cortisol, que são hormônios do estresse. Mas aí é onde entra. Nós precisamos entender que existe o estresse bom. O estresse bom é aquele nível de estresse que nos motiva para fazer o que tem que ser feito. Então, o fato de você estar aí sentado, estudando, tá? O estresse bom atuou. Onde é que entra a patologia? Onde que entra o sofrimento? Quando esse estresse, quando esse nível de cortisol, de adrenalina, ele não está, ele está em excesso. Então, é como se essa mente fosse encharcada de pensamentos acelerados, né? E não consegue, esse corpo não consegue relaxar. E, gente, em estado crítico de transtorno de ansiedade generalizado, até no momento de dormir acaba sendo sofrido, porque esse corpo tomado desses hormônios ansiogênicos, o que acontece? Tem espasmos nesse sono, não é aquele sono reparador. Então, tem aquele despertar com a sensação de falta de ar. O que é isso? Resposta fisiológica para o que está acontecendo aqui dentro desse cognitivo. É uma resposta fisiológica para esse arcabouço, para esse modelo cognitivo que está imperando, tá? Então, esses tratamentos aqui, né, os ansiolíticos também são utilizados no tratamento de insônia, exatamente porque são drogas hipnóticas e aí acabam sendo usados como indutor do sono. Os principais ansiolíticos que nós temos aí, o Valium, né, o Librium, o Lexotan, o Dormonib, também, o Dormonide também como um medicamento benzodiazepínico, que são essas substâncias voltadas para trazer, né, diminuir a atuação de cortisol e adrenalina nesse organismo. Em situação de crise, tá? Imagina uma crise de ansiedade. Muito comum a administração intravenosa desses medicamentos. Valium é muito utilizado também, e o Lexotan para trazer a diminuição desse sintoma de inquietude e essa sensação iminente de morte que a crise de ansiedade traz. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, turma, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo, tá? Segundo a OMS, são 18,6 milhões de brasileiros convivendo com o transtorno, que corresponde a 9,3% da população. Quase 10% da população brasileira. O psiquiatra, o Neuri Botega, da Faculdade de Ciências de Medicina da Universidade Estadual da Unicamp, estadual da Unicamp foi ótimo, estadual de Campinas, a Unicamp, afirma que há 30 anos os médicos dispunham de recursos inadequados para utilizar para tratar da ansiedade. Ou nós usávamos drogas muito pesadas, que dava aquela sensação de letargia, né? De sensação de deixar essa pessoa dopada, que era muito utilizado o Gadernal.
ou as que existem até hoje, como as faixas pretas, que aí entram os benzodiazepínicos. Por isso que nós temos na memória aí, segundo ele, eu achei isso muito didático, várias tias, avós, parentes, né, viciadas nesses remédios, e temos essa imagem gravada, né, dessa pessoa letárgica, com aquela aparência de estar dopado. Álcool e os derivados etílicos também são substâncias com efeito ansiolíticos. E aí, quando vamos para o álcool, é a droga mais antiga, né, utilizada na humanidade. A partir de 1990, a fluoxetina, mais conhecida como Prozac, tornou-se popular, né? E aí, para esse médico, isso mudou totalmente o paradigma de tratamento da ansiedade. Hoje, para tratá-la, na maioria das vezes, usa-se esses medicamentos que ativam, que aumentam a atividade do neurotransmissor da serotonina, que é o princípio da fluoxetina. Então, o fármaco para tratar da ansiedade é um ansiolítico. E o fármaco para tratar da insônia é o hipnótico. Tomando muito cuidado com medicações indutores de sono do tipo Zolpidem, porque há um alto grau de dependência. Então, tem outras linhas hoje de indutores de sono que causam menos dependência para o sujeito, tá? Então, é importante ter essa conversa também com o psiquiatra e com o paciente. O transtorno de ansiedade. O que se enquadra dentro desses transtornos de ansiedade? Nós temos o TAG, que é os transtornos de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade excessiva sem uma razão clara de ser. A ansiedade social, então a fobia social, né? O medo de estar, de interagir com as pessoas. Temos a síndrome do pânico, que são ataques repentinos de grande medo e que vai numa crescente, gente. O nosso cérebro, né? Sim, ele é dotado de neuroplasticidade. E a nossa mente, ela vai em uma crescente. Então, o que começa com uma crise de ansiedade, quando não é tratada, caminha para uma síndrome do pânico. Essa síndrome do pânico pode caminhar para um quadro de depressão agudo. Então, veja que é numa crescente. É essa mente tentando utilizar, né, de o quê? De tentativas de extravasar essa tensão. Então, é manifestação. Por isso que a gente não pode ir pelo CID, não tem como categorizar esse sujeito com um CID. Não, é uma pessoa que está em sofrimento, e esse sofrimento se canaliza, se manifesta com sinais e sintomas diferenciados, a depender, né, da construção psíquica desse sujeito. Temos também o transtorno do estresse pós-traumático, e que esse TEP, o transtorno do estresse pós-traumático, ele se dá dentro de um contexto também que pode ser manifestado logo após, né, esse fato gerador de extremo estresse, ou o organismo, a mente, pode usar recursos para que esse transtorno de estresse pós-traumático aconteça anos depois do evento, tempos depois do evento traumático, né? Então, precisamos acompanhar isso. Por isso, a importância da gente identificar os marcos, os eventos mais marcantes na vida desse sujeito. O transtorno obsessivo-compulsivo, que é esse comportamento ritualístico, irracional, por exemplo, medo de contaminação, né, a necessidade de seguir certos rituais, porque o transtorno obsessivo-compulsivo conversa muito com aquele lugar de prevenção. Se eu não fizer determinado ritual, acontecerá o pior, né? Então, visando uma prevenção, que faz sentido dentro do cognitivo desse sujeito, né? E aí, nós temos aí na evolução, lá na década de 60, os benzodiazepínicos começaram a ser usados, né, do tratamento do transtorno de ansiedade. Esses ansiolíticos apresentam uma resposta de alívio, né, dos sintomas em aproximadamente 30 minutos. Mas lembrando, o benzodiazepínico hoje, ele é para uso SOS. Então, é esse tarja preta,
né? E aí vamos para Rivotril, tem outros da linha, né, de benzodiazepínicos, e que normalmente ou é gota ou é sublingual, e que tem uma resposta rápida, né? O Valium, né? E que tem uma resposta rápida, mas ele não é para tratamento. Aí quando vamos para tratamento, por isso, muitos psiquiatras o que fazem? Tratam a depressão, a ansiedade com antidepressivo. Oxalato de escitalopram, tá lá na linha do antidepressivo. Por quê? Depressão e ansiedade caminham juntos. Então, trata-se os medicamentos ansiolíticos dentro desse lugar de resposta rápida, né? Por exemplo, Frontal, que é outro medicamento também, que é similar ao Rivotril. O Lexotan, então, mas utilizando ali naquele momento de crise, e depois, para o tratamento desses sinais e sintomas, o uso de outros medicamentos combinados ali, de acordo com essa análise que é feita, né, do histórico, do adoecimento, do quadro de resposta, né, com o uso de outros psicofármacos também, para que o psiquiatra faça a melhor escolha. Bem, turma, com isso chegamos aí ao final da unidade 5 e nos vemos aí na última unidade de psicofarmacologia. Até lá!